Olá, eu sou Cristina Muccioli, atualmente professora associada livre-docente do Departamento de Oftalmologia da Unifesp. Eu nasci para ser médica e assim, a vida inteira pensando como um sonho, me dedicando a pensar que médica que eu seria. Eu sou filha de imigrantes italianos, tenho 3 irmãos, meu irmão mais velho é médico, alguns médicos na família, sendo que um tio foi uma inspiração já, porque ele era uma pessoa brilhante, muito inteligente, formado na USP, nos grandes momentos da USP, uma pessoa que tinha paixão pela medicina e a paixão por abrir portas, né? Ele ajudava todo mundo e eu sempre me dediquei a pensar como isso era importante, como ele era importante, como a medicina era bacana. Estudei 11 anos no Colégio de Freiras, onde eu tive uma educação primorosa, rigorosa, e saí do Colégio de Freira, fui fazer colegial no Mackenzie, a escola que eu adorava e onde eu aprendi muita coisa que o Colégio de Freiras não me possibilitou, não me permitiu. Talvez a gente, no Colégio de Freiras, só meninas, muito educadas, educação muito rigorosa, a gente fica num mundinho cor-de-rosa. E aí eu fui para o Mackenzie, onde tinha a universidade junto, e foi uma experiência muito interessante. E eu prestei meu primeiro vestibular para medicina e não passei. Triste com a situação, fiz um ano de direito lá no Mackenzie mesmo, onde eu descobri realmente que, apesar de eu adorar o direito, quer dizer, sempre eu gostei, continuo gostando, só não tenho tempo de terminar essa faculdade, eu entendi que meu negócio era outro, era ser médica. Prestei vestibular, entrei, eu fiz faculdade de medicina na Universidade de Mogi das Cruzes. De Mogi eu fui fazer residência na Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde eu tive contato com a escola. Então, foi lá na Faculdade de Medicina de Jundiaí, na minha residência, onde eu tive contato com a Escola Paulista de Medicina. Por quê? Porque todas as áreas deficientes da minha residência, elas eram complementadas aqui na escola. Então, alguns dias da semana, do mês, nós vínhamos aqui na escola. Eu lembro muito do setor de ultrassom, onde nós ficávamos bastante. E aí, nessa época, os meus preceptores começaram a me estimular para que eu viesse para a escola. E eu não entendia muito bem o que era isso naquela época e pensava, não, só quero me formar. Erro meu. Eu terminei a minha residência e a minha preceptora, a doutora Maria Cristina Martins, falou, você vai lá prestar o estágio lá, o fellow, você tem que fazer, você é muito boa, não sei o que. Bom, fui. E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque voltando, né, ao meu 6º ano da Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes, o meu último estágio lá, né, meu último estágio do internato foi no Emílio Ribas, que era uma paixão geral, assim, fazer aquele estágio no Emílio Ribas. Posso contar uma coisa engraçada de lá, quer dizer que engraçada, mas nem tanto, né? Mas primeiro que era uma época do começo da AIDS, onde não se tinha o que fazer e onde os pacientes sofriam muito, mas tinha aquele
salão lotado, ou era AIDS ou era meningite. E era uma loucura, os plantões eram intensos, mas foi um lugar onde eu pude praticar a medicina. Acho que foi, de fato, o primeiro lugar onde eu me senti médica de fato, me senti fazendo a diferença na vida das pessoas. E quando eu terminei a faculdade, né, esse internato, eu falei, não, muito sofrimento, eu nunca mais vou querer atender ou ver um paciente com AIDS na minha vida. E qual foi a minha surpresa, né? Coisas que a vida prepara pra gente. Eu cheguei na entrevista, o professor Belfort me pergunta, você tem algum problema em trabalhar com pacientes com AIDS? Eu pensei, falei, o que eu respondo agora? Não, nenhum, até gosto, tive um bom treinamento. Conclusão, foi a minha primeira pesquisa, minha primeira linha de pesquisa. Eu trabalhei muito com AIDS, eu fiz até um concurso para o Centro de Referência e Treinamento em AIDS aqui na Vila Mariana agora, antes era lá no Jardins. E publiquei muito, atendi muito, peguei uma época da AIDS. Eu sinto, eu acho que de todas as coisas que eu considero que foram importantes na minha vida, eu acho que trabalhar com AIDS foi a mais importante, por vários motivos. Eu aprendi, além de medicina, eu aprendi o que é a vida. Então eu aprendi sobre preconceito, eu aprendi sobre doação, eu aprendi sobre a interação de comunidade, eu aprendi sobre a força, quer dizer, eu várias vezes fui em reuniões no Ministério da Saúde, eu participei de tudo e eu vi a doença desde o momento em que não se tinha nada, absolutamente nada para fazer para esses pacientes, até hoje, onde, graças a Deus, esses pacientes têm uma vida muito boa. E trabalhei, quer dizer, com novidade, com descoberta, com pesquisa. Eu fiz pesquisa com pesquisador do mundo todo, publiquei livro, publiquei paper. Então, assim, foi uma linha de pesquisa muito rica na minha vida e me ensinou muito. Eu sou muito grata à escola e ao departamento de oftalmologia por terem permitido que eu evoluísse nessa área. Voltando um pouco, né, para a minha formação e para a minha história aqui dentro da escola, então eu cheguei como fellow. Quando eu vi, eu já era chefe de um setor. Quando eu vi, eu já tinha feito mestrado. Quando eu vi, eu já tinha feito doutorado, pós-doutorado e estava pronta para a livre docência. Vou voltar também de quando eu cheguei na escola, que eu assisti a primeira livre docência que eu assisti na minha vida, do professor Mauro Campos. Ele muito jovem, e eu muito jovem também, chegando na escola, não sabia o que era aquilo, eu não sabia o que era livre docência, e eu vi aquele médico ali com uma banca, uma coisa séria. Eu gosto de história, eu gosto de tradição, eu gosto dessa formação, dessa responsabilidade, dessa forma como as coisas são aqui no meio acadêmico. E eu fiquei muito impressionada com isso, pensando, lógico, né, aquele balãozinho que faz na cabeça da gente, será que isso vai me acontecer um dia? E eu sempre fui muito agitada, sempre tive aquela inquietude do saber, né, sempre querendo mais, sempre querendo mais. E essa minha formação, em 10 anos, eu já tinha feito tudo isso. Então, assim,
sou muito acelerada. Eu lembro na minha tese de livre docência, um professor me perguntando, eu fiz uma conta aqui, eu estou querendo descobrir quando que você dorme. Você dorme? Aí, porque era muita viagem, muito congresso, muita reunião, muita pesquisa. Foi com a AIDS também que eu fiz meu primeiro clinical trial internacional. Eu vou falar o ano aqui, porque depois vocês vão começar a fazer conta e aí vão ver que eu já estou com o carbono 14 aí vencido, né? Então, assim, mas foi uma coisa muito importante na minha vida e gerou um monte de oportunidade para mim. E falando em oportunidade, quer dizer, a escola me deu muita oportunidade. E eu tive a oportunidade aqui de chegar e ser acolhida, né, por dois, vamos dizer, dois ídolos que eu tenho aqui na escola, o professor Belfort e o professor Medina. O professor Belfort me acolheu ali no oftalmo, me estimulou, foi meu orientador das teses, e o professor Medina já me acolheu também, me levou para o comitê de ética, onde eu permaneci até esse ano, quando eu tive que sair lá do comitê, mas foram, dentre as coisas assim, extras, né, que eu fiz, tirando a parte da minha formação, das minhas pesquisas, eu acho que uma das coisas mais ricas aqui que eu fiz na escola foram as reuniões do comitê de ética, foi a minha participação no comitê, o que foi uma coisa realmente que contribuiu muito para a minha formação profissional e para a minha formação pessoal, para entender uma infinidade de coisas aí que são muito importantes para o médico, para a vida acadêmica. E como eu venho nesse crescente de estudo, de inquietude, de vontade, quer dizer, eu tenho um MBA, eu fiz o primeiro MBA aqui de saúde aqui na escola, aí eu fiz um MBA também na GV, focado para profissional de saúde. Eu estou evoluindo e querendo ser uma médica melhor, me dedicando agora. Eu me dediquei, né, a uma outra pós-graduação recente, quer dizer, já terminei há 2 anos, focada em longevidade, em medicina integrativa. Tenho adicionado muitas coisas à minha prática, né? Tenho recebido também os alunos de pós-graduação para que eles possam também me ajudar nessa nova fase aí adicionando novas possibilidades à medicina que eu sempre pratiquei. Então, eu acho que se eu puder falar sobre a importância da escola na minha vida, eu vou dizer que ela é 100% importante nessa parte profissional, porque foi aqui que eu aprendi o que eu precisava para exercer a medicina. Foi aqui, com o acolhimento que a gente recebe aqui na escola, com a abertura de portas, com essa infinidade de oportunidades que eu soube abraçar, que eu soube levar adiante. Eu acho que isso fez a minha vida profissional muito boa e eu tento agora, há alguns anos eu assumi a responsabilidade de cuidar da graduação pela oftalmologia. E eu tento, nesse momento, fazer essa transferência de conhecimento, retornar tudo isso que a escola me deu para os meus alunos, né? Para os alunos de graduação, de especialização, de pós-graduação, para poder
trocar a experiência, quer dizer, todo dia eu aprendo alguma coisa com os alunos e eu tenho essa vontade também de ensinar e de continuar na vida acadêmica. Então acho que, em resumo, eu sou grata à escola e às pessoas que eu conheci aqui, aquelas que me acolheram, aquelas que me ajudaram e pretendo continuar seguindo adiante. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os jovens que estão começando agora, que estão chegando na escola agora, que estão vindo para a escola, de fora aqui da escola, enfim, para quem está começando na vida médica agora. Não se influenciem pelo ruim, não peguem modelos ruins, olhem para o modelo bom, se influenciem pelo modelo bom e queiram sempre se tornar melhores do que o ótimo que você já tem. Eu lembro, eu vou contar uma das coisas, primeiro congresso que eu fui em Manaus, eu já começando a trabalhar com AIDS, e tinha um professor americano lá da UCLA, qualquer trabalho que eu lesse, qualquer um, era dele. E de repente ele estava lá no congresso. E eu olhei para ele assim com aquela... Eu jovem, recém-saída da fralda, né? Olhei aquele monstro sagrado para mim, quer dizer, o pai de tudo que eu li, ele era um livro andando no congresso. Eu olhei, falei, nossa, ele existe, está aqui na minha frente. E eu fui falar com ele. E eu fui surpreendida pela gentileza e pela delicadeza dele, me pedindo, será que você pode sair comigo para me levar a comprar uma bandeira do Brasil aqui em Manaus, que eu preciso levar para o meu sobrinho? Então, assim, aquilo funcionou como um estímulo para eu ver que a gente pode tudo, que a gente tem um sonho, vai. Tá com vontade? Faz. Acha que vai dar certo? Experimenta. E daí, desse dia, num futuro próximo desse dia, eu recebi um convite para ir dar uma palestra na UCLA como professora visitante. Eu acho que eu nunca me senti tão honrada na minha vida, quer dizer, e eu lembro os sorrisos que eu arranquei da plateia nesse dia, porque eu contei essa história. Eu falei, tudo que eu via no livro, tudo que eu via de paper, tudo que era dessa área, tinha o nome dele. E agora eu estou aqui convidada por ele para dar uma palestra. Então, assim, a medicina está ruim? Não liga para quem fala isso. Tudo vem de dentro da gente. Faça com amor, dedicação. Lembra que aquele paciente que você está atendendo, ele é um ser humano que podia ser alguém na sua família. E você vai estar cuidando dele, você vai fazer a diferença na vida dele. Então, com amor, com vontade, com garra, com coragem e com bons propósitos, nós podemos tudo. Então eu acho que a medicina é linda, eu acho que quem escolheu essa profissão está de parabéns e eu acho que a gente tem que fazer o melhor que pode para exercer a nossa profissão, que é maravilhosa. Então fica a dica para vocês que estão começando agora e também assim, estou aqui à disposição para quem algum dia precisar alguma coisa da oftalmo de mim, da medicina que eu pratico.